Lúcia Ferreira, do ateliê Ana Lúcia Ferreira, em parceria com a Drissol Artes. Vamos confeccionar essa peça super fofa que vai ajudar bastante o nosso aprendizado. Para eu começar a fazer essa peça, eu vou utilizar o modelador termoplástico Bochecha da Drissol Artes. São 3 tamanhos e eu vou utilizar o 2. Eu estou utilizando um EVA de 2 milímetros, aqueço, coloco no termoplástico, começo com o pescoço, ajeito, dou uma puxadinha do lado, espero esfriar e retiro. Depois que eu retirei, eu vou cortar todo o excesso. E depois eu corto nessa linha aí, nessa marquinha que o modelador Drissol me oferece. Continuo cortando. E vou fazer isso mais uma vez. Eu já fiz aqui, só que a parte de dentro eu vou cortar menor e vou colocar lá dentro, porque eu estou utilizando um EVA de 2 milímetros. Feito isso, eu volto para o ferro para fazer uma caminha onde eu vou passar a cola de contato Drissol. Passo a cola de contato na borda de toda a peça e com um dedo eu espalho. Faço isso também no preto. Passo cola, deixo secar. Quando eu estiver totalmente seca, eu começo a unir a peça, bem devagar. Começo a unir, ajeitar de um lado, do outro, com bastante cuidado e capricho. Novamente, continuo unindo, e quando tiver tudo prontinho, eu corto o pescoço. Lembrando que a cabeça é pele e preto. E o corpo eu faço a mesma coisa também, retirando o pescoço, só que preto com preto. Com o mesmo modelador, eu faço a cabeça e o corpo. Agora eu vou utilizar o gabarito de tiara de joaninha e abelhinha. Tem vários modelos aí na tiara, você escolhe um. Eu estou utilizando o M. Com um palito de laranjeira ou uma caneta branca, você vai marcar aí a tiara que você quer. Depois você vai cortar essa tiara aí na marcação. Capricha no corte para ficar bem bonitinha. E vai cortando conforme a marca da tiara. Coloca ela no ferro, deixa aquecer. Enquanto aquece, eu pego o modelador e coloco aí na tiara. Espero esfriar um pouquinho, depois eu dou uma esticadinha nele, vou esticando, estico mais um pouquinho, até adquirir completamente o formato da cabeça. Depois que eu fiz isso, eu passo cola instantânea em toda a tiara.
de colar na cabeça. Escolho o meio certinho, seguro, dou uma esticadinha e eu começo a colar, sempre segurando um pouquinho. Tiro o excesso, cuidado com a cola, um pouquinho mais. E agora sim, eu fico segurando um pouquinho para ficar bem coladinho. Pego a outra parte do corpo e agora, nesse momento, eu vou colar a cabeça no corpo. Posso colar de ladinho, em pezinho, você escolhe. A parte que tá sem o pescoço fica para baixo no corpo. Coloco cola quente aí nesse buraco que ficou. Eu tô usando a pistola anti-respingo da Drissol. Colo a cabeça ao corpo. Segura um pouquinho, porque a cola quente você precisa segurar e ela esfriar para colar. Depois que eu fiz isso, eu reservo. Agora vamos para o pezinho. O pezinho eu vou utilizar o kit sapato e o kit complemento do pet, Caltrim. Preparo a meia. A meia tem uma medida. Ela é 5 centímetros de altura por 9 centímetros, 6 de comprimento. Modelador de sapato, ele vem em vários tamanhos. Eu escolhi do maior para o menor, o número 2. Esse é o complemento do Pets, que eu também vou utilizar para fazer a perna. Enquanto isso, eu vou aquecendo o EVA. Quando o EVA estiver bem quentinho, aí sim eu vou começar a modelar. Coloco dentro do modelador e pressiono, reservo. Vou fazer a mesma coisa com a perninha. Para a perninha, eu faço 4 vezes. Duas para cada perninha. Espero sempre esfriar. Pro bracinho, eu faço 2 vezes. O bracinho vai ser 2D e a perninha vai ser 3D. Tudo feito com o modelador Drissol Arts. Bom, eu já tenho aí a perninha, eu tiro o excesso e começo a recortar.
Recorto sempre na marquinha. Recorto, deixo um acabamento bem bonitinho. Então, eu já tenho as duas partes da marquinha. Coloco em cima do ferro para criar a caminha. Já ficou com a marquinha, com a caminha onde eu vou passar a cola. Pego a cola de contato Drissol. Passo na bordinha. Vou passando. Passo na outra para ficar o 3D. Espalho nas duas peças e reservo até secar. Eu só posso colar quando tiver seca. Agora eu vou pro braço. Como o braço é 2D, eu deixo ele na caminha do modelador, passo cola, pego uma outra parte de EVA, espalho bem por fora, por dentro. E agora reservo até secar. Aguardo a secagem para ficar bem bonitinho. A perninha já tá seca, vou começar a unir. Não se preocupe muito com a parte de baixo que eu vou cortá-la. Segura um pouquinho. Depois que eu unir toda ela, eu corto essa parte de baixo, onde tem essa marquinha. E aí eu vou, passo o dedinho, dou beliscõezinhos para fazer a perna. Reservo e agora eu vou pro sapato. Coloco aí na caminha do modelador. Pego um pedaço de EVA, espalho por dentro, por fora e reservo até secar. Enquanto isso, o bracinho já secou. Pego novamente, coloco na caminha e vou colar. É o braço que nós estamos fazendo agora. Sempre tirando o excesso. Depois que eu retirei o excesso, eu vou cortar bem rente a peça, porque a cola de contato Drissol te proporciona essa possibilidade. Capricho aí no corte, deixo ele bem bonitinho. Vejo se tem alguma parte faltando cola. Deixa secar bastante para cortar. Capricho no corte. Prontinho. E agora sim. Todas as rebarbinhas têm que ser retiradas. Reservo. Coloco novamente o sapatinho dentro da caminha, passo a mão, tiro o excesso. Recorto aí onde tem a marquinha
e o sapatinho fica perfeito, sempre caprichando no corte. Depois eu pego uma tesoura de ponta fina e abro essa parte de cima fechada do sapatinho. Abro bastante o buraco, porque é aí que eu vou enfiar a perninha. Olha o jeito da perninha, vê se ficou do mesmo tamanho. Reservo. E agora eu pego um pedacinho de tecido e uma tesoura de picotar. Eu vou colar em volta do braço. Não precisa nem de medida. Você coloca do tamanho e da altura que você quiser. A meia, que eu já falei a medida, é 5 centímetros de altura e 9,6 de comprimento. Vou cortando, cortando, até chegar bem próximo. Para eu poder colar. Eu medi para vocês para confirmar a medida. Então, ela tem 9,6 de comprimento e 5 de largura. Passa cola. E depois espalho dos dois lados. Deixo secar. E agora eu vou pegar esse kit de nariz e vou fazer a mesma coisa como se eu estivesse fazendo o sapatinho. Eu escolhi o narizinho quadrado. Vamos para a parte da pintura. Parte da pintura eu vou utilizar o giz pastel. Eu vou utilizar o ocre e o marrom junto. Vou utilizar as duas cores juntas. Eu passo o ocre, depois eu passo um pouco de marrom. Eu tô usando um pincel pituá de cerdas grossas, de cerdas duras. Pode ser um pituá médio. Coloca aí no buraquinho e dou um retoque no outro que já tá pronto. Agora nós vamos utilizar um pouco de tinta acrílica branca um pincel pituá grosso, também de cerdas duras, bem largo. Tiro todo o excesso da tinta e vou passar na perna. Pincel pituá de cerdas duras, largo, molhado na tinta acrílica. O pincel tem que estar seco. Depois disso, eu pego a meia novamente e uno aonde tem a cola. Passa um pouquinho aí de tinta branca. Agora no ferro, eu vou passar aí no ferro, como se eu estivesse rolando em cima do ferro. Eu quero aquecer um pouquinho para
amassar essa meia. Quando ela estiver bem aquecida, eu começo a apertar, porque ela vai ficar bem amassadinha e vai dar um charme especial na sua peça. Não tenha medo, amasse bastante. Dobre a pontinha para nós termos a meia dobrada. E coloca a perninha. Presta atenção nesse momento, porque nesse momento as costuras têm que ficar, as emendas têm que ficar para o lado e a costura da meia para trás. Tiro o excesso, porque eu já passei uma medida grande para não ter o risco de errar. Apoio no sapato para ver a altura e quando tiver na altura certa da primeira perninha que eu fiz, eu paro e colo. Agora eu vou continuar a pintura. Ocre marrom. Na meia também. Ocre e marrom. Giz pastel. Para deixar sua peça bem bonita. Passo em volta, em cima. O pincel tá seco, eu só passo ele no giz pastel. E vou dando aquele charme na minha peça. Feito isso, vou colocar aí, lembra que a costura tem que ficar para trás, a costura da meia. Vou colar a meia com cola instantânea. Vejo a altura certinha, ajeito, passo um pouquinho de cola instantânea e colo o pezinho. Eu tenho que segurar um pouquinho. Tô reforçando o marrom para ficar um pouquinho mais escuro. E agora nós vamos fazer a costurinha do sapato. E eu vou estar usando um pincel Condor, um filete bem fininho, um filete ou um linear. E agora sim, eu vou fazer X e um tracinho. X e tracinho. Em toda a extensão desse sapato. Até ele ficar bem bonitinho. Continuo fazendo. Apoie a sua mão, seu antebraço na mesa, tá? Para você ter um apoio. E sempre quando você for pintar, você apoia a sua mão no seu dedinho ou na mesa. O pincel fica reto e você vai fazendo um X e um tracinho. Um X e um tracinho como se fosse uma costura. Dá um charme bem legal na peça. Continuo fazendo. Cuidado aí na frente.
prontinho. Agora eu pego um barbantinho de sisal ou uma fita. O que você quiser, o que você preferir para dar um laço. E para dar um charme na peça, eu posso utilizar os botões da Drissol Laser. Eu escolhi o lacinho, mas você pode colocar flor, coração, tem uma infinidade de botões a Drissol. Eles são feitos em MDF com corte a laser. Procuro que fica mais aproximado da cor, não precisa ser idêntica a cor, mas que tenha o tom de rosa que eu estou usando e colo com cola quente aí no meio. A Drissol tem também o suporte para cola quente, suporte para ferro grande, pequeno. Aproveite a feira e faça suas compras. Com um pincel pituá largo, retiro o excesso e vou dar luzes no sapato. Luz seca. Pincel pituá seco, um pouco de tinta acrílica branca, tirando o excesso, vou dar luz na minha peça. E aí, com a parte de trás do pincel, faço duas bolinhas imitando um botãozinho, só para dar mais uma luzinha. Reservo. E agora eu vou pro bracinho. Novamente eu vou fazer a pintura do bracinho. Capricha, deixa ele bem bonito. E eu vou passar novamente ocre com marrom em toda a peça, utilizando o giz pastel e o pincel pituá de cerdas grossas, cerdas duras. Passo ao redor do bracinho e vou dando uma sombra, um sombreado. Aí no meio, nessa marcação, também faço o sombreado. E agora, com o pincel pituá de cerdas largas, faço a luz seca do braço. Agora eu pego um pedacinho de tecido, cortei com a tesoura de picote, pode ser um de ondas, pode ser picote, e vou colar. Veja a medida do outro que eu fiz, você vai ver aí na sua peça. É bem simples, é cortar um pedacinho de tecido de algodão ou tricoline, cortar com a tesoura de picotar e colar no braço. Pronto, não tem como errar. E colar com cola quente. Essa parte que sobra você nem corta, você cola e não vai aparecer. Só retira só as linhas que ficam soltas. Agora vamos pro
gabarito de asas de joaninha. Eu encapei com tecido. Eu fiz uma decupagem de tecido e escolhi essa asinha grande para poder fazer as duas asas da minha joaninha. Gabarito de asas. Gabarito de asa de joaninha. Depois, com um pincel de cerdas duras, eu também sombreei as bordinhas com preto, tá? Eu utilizei a asa grande. Reservo meu gabarito. Agora vamos começar a pintura do rostinho. Continuo com a mesma tinta, o mesmo giz, perdão, e o mesmo pincel. Ocre com marrom. Passo aí em volta dessa tiara que eu coloquei, para dar uma profundidade na peça. No meio, nas pontas, do lado. No meio eu faço tipo um Vzinho, que vai da tiara até o início da bochecha. Mais uma etapa. E agora eu vou fazer a luz. Passo em cima, do lado. Só para dar um charme. Uma iluminada na peça. Agora eu pego 60 centímetros de renda de algodão e vou franzir. Olhinhos, vamos escolher os olhinhos, a cor que você quiser. Eu estou utilizando o olhinho resinado da Drissol. Olhinho resinado. Tem uma infinidade de modelos. Ele já vem com um adesivo, mas eu coloco uma gotinha, bem pouquinho de cola. Agora eu vou colar o nariz, que também eu fiz uma luzinha. Com o filete ou linear, faço uma luzinha em cima. Pronto. A boquinha eu faço
com a parte de trás do pincel. Faço uma linhazinha do nariz à boca. Para o olho, eu vou utilizar a caneta permanente marrom. Você também encontra na Drissol. Faço a sobrancelha, coloco bolinhas, faço cílios, só 2. Embaixo também eu dou uma puxadinha e fica fofa a peça. Agora eu vou utilizar corante para EVA da Saramanil Tutti Frutti para fazer a bochecha. Eu escolhi também um pincel Pituá de cerdas duras para fazer a bochecha. E vou passando até ganhar bastante cor. Vou deixando num formato arredondado. Fica bem linda a peça quando você utiliza o produto certo. Agora vamos para a próxima etapa, que é colar o pezinho. E eu vou utilizar cola quente. Preciso segurar para a cola secar. O outro pezinho eu escolho a posição de frente, de lado, com a perninha para frente. Eu tô dando várias possibilidades para vocês. E nesse buraco que ficou embaixo, onde eu tirei o pescoço, eu vou colar as perninhas e isso vai desaparecer. Eu quero colar o pezinho de ladinho. E vai ficando super charmoso. Já vou vendo onde eu quero os bracinhos, já vou pensando se eu quero para baixo, de lado, para cima, segurando alguma coisa. O importante é você gostar. Peguei uma plaquinha de MDF da Drissol, coloquei um pedacinho de EVA e vou colar ele aí em cima, com cola instantânea. Deixo o pezinho de ladinho, um pezinho reto e o outro de ladinho. Passo cola e prendo o pezinho. Fica um charme esse pezinho de ladinho. Colo um bracinho, utilizando cola quente. E agora eu vou colar o outro. Vejo a posição certa. E vamos caprichar aí para ele ficar bem coladinho.
seguro. E agora vamos para mais uma etapa. Eu vou escolher a posição da asa e vou colar. Também com cola quente. Olha que charme que ficou. Gabarito de asas de joaninha. Coladinha as asas. Agora eu vou colocar a rendinha de algodão franzida. Eu utilizei 60 centímetros de renda para ficar bem franzidinho. Corto a linha e colo essa parte que ficou aberta. Prontinho. Já tá um charme. Rendinha de algodão. Próxima etapa é furar a cabecinha, que é onde vai entrar o chenille. Uma tesoura de ponta fina, faço um buraquinho rodando e enfio cola lá pra dentro. Pego o chenille inteiro, coloco na cabeça. Na bordinha, eu colo um pompom na pontinha com cola quente. Na outra também. A peça é bem grande. E já vou mostrar para vocês. Eu enrolo no cabo do pincel o chenille dos dois lados, das duas antenas. E ajeito aí da melhor forma que eu quiser. E a peça está praticamente pronta. Agora eu coloco um lacinho. E nesse lacinho eu coloco mais um botão em MDF da Drissol, colo com cola quente. E agora eu vou utilizar essa frase, família, projeto de Deus, que também é um corte a laser da Drissol. Colo com cola quente aonde eu quero, na posição que eu quero. Seguro um pouquinho para secar. Eu apoiei a mãozinha dele em cima da frase para segurar. Olhem só como ficou bem legal. A mãozinha em cima do F. Tá pronta a aulinha. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado.